Fala time, aqui é o Saga. No vídeo de hoje a gente vai ver o Cavaleiro de Escorpião mais pedido no vídeo passado. Só que rolou uma parada engraçada, que ao mesmo tempo que ele foi disparado mais pedido, também teve muita gente tacando pedrada, falando que ele foi o cavaleiro mais burro e patético do Lost Canvas. Ultimamente eu estou indignado, eu estou apavorado, estou até de cara quente quando eu soube dessas coisas que os nossos homens brasileiros eles estão fazendo, moro? Então esqueça essa besteira, porque agora a gente vai ver a biografia honesta do card. De cara já deu pra ver que o espírito do card era blindado, porque desde moleque não teve a vida fácil. Aos 10 anos o garoto estava tão fodido que foi largado no hospital, onde ele descobriu que teria só mais um ano de vida, devido a uma doença terminal que atingia seu coração, causando uma febre, um calor que o coração humano não seria capaz de aguentar. Mas mesmo sabendo que só teria mais um ano de vida, ele não se abate e foge do hospital, para tentar viver o máximo até o último momento. Mas a real é que ele estava morrendo, ele estava num estado físico bem frágil, e jogado na rua ele acaba sendo encontrado pelo Crash de Aquário, que conseguiu enxergar Antares no moleque. E o Cavaleiro de Ouro de Aquário começa a contar um pouco da sua história. Ele conta que ele vive e luta por 500 anos graças ao sangue de Atena que corre em suas veias. E dá esperança ao Card, dizendo que se ele recebesse esse sangue, se Atena permitisse, ele poderia até viver para sempre. Crash então propõe que o jovem escorpião queime essa vida no lugar dele, que já estava velho e cansado. Card aceita, mas deixa claro que não quer saber de vida eterna, quer apenas aproveitar plenamente a vida que ele teria. E assim ele embarca no caminho dos cavaleiros. Bom, a primeira coisa que eu vou comentar é que essa informação eu retirei do Lost Canvas Gaiden, e sempre que eu trago informação do Gaiden gera dúvida. Então assim, para ficar mais claro, eu vou fazer um resuminho bem rápido. O Gaiden ele foi um mangá lançado depois do Lost Canvas, foi publicado depois que o Lost Canvas já estava finalizado, e ele traz um pouco mais de história dos cavaleiros. E eu recomendo muito para quem não conhece conferir, principalmente do Card, porque traz novas batalhas dele, mostra ele enfrentando os guerreiros Jaguar e também mostra a relação dele atrapalhada com a Sasha. Agora vamos voltar para a biografia. Apesar dele ter prolongado a sua vida, ele ainda sentia dor e febre, e é por causa disso que o Sage ele pede para o Degel visitar a casa de Escorpião, por conta do ar frio que circulava o Cavaleiro de Aquário. Sorte do Card é que ele precisava de ar frio, porque se fosse calor, já apareceu um Cavaleiro de Bronze aí, o bagulho ia ficar meio feio. A história do Card, muitas vezes, ela acaba se misturando com a do Degel, já que o Cavaleiro de Aquário, assim que recebe uma missão, vai direto à casa de Escorpião, pedir que o Card o acompanhe, e sem cerimônias leva logo um não na cara. Afinal, ele estava muito ocupado dando porrada no sapo, para ver se tirava alguma informação de como chegar ao Lost Canvas, já que ele estava doido para sair na porrada com Hades. Mas ele já foi malandro, ele conseguiu despertar a atenção do Card ao falar que também se tratava de uma missão para encontrar um deus, no caso um antigo inimigo de Atena, Poseidon, e que talvez um combate fosse inevitável. Aí meu irmão, o Card muda de ideia rapidinho, doido para sair na porrada com Poseidon e ter a cabeça dele como troféu. E esse interesse dele por grandes desafios fez muita gente achar que era pura imaturidade. De certa forma, até pode ser, mas eu ainda prefiro um cavaleiro movido a desafio do que um cavaleiro bundão. Então eles partem para Blueguard, a terra dos descendentes dos cavaleiros que vigiavam o selo de Atena, sobre o deus dos mares Poseidon. Chegando lá, Degel encontra um antigo amigo do tempo que ele ainda treinava em Blueguard, que também tem uma história, mas eu vou deixar para contar quando fizer a biografia do Degel. E assim que eles rompem o selo, os três são sugados para Atlântida, a cidade de Poseidon. Chegando em Atlântida, fica até engraçado o contraste do Card com o Degel. Enquanto o Degel estava preocupado com o amigo, pedindo para ele voltar para casa, o Card dá a famosa cagada, mas avisa que se ficar vai virar defunto. E chegando à parte central do templo de Poseidon,
eles encontram Pandora e o juiz do submundo, Radamantes, que estava bastante apelão nessa versão. E Pandora revela que já sabia das intenções de Athena em recorrer a Poseidon. E de cara o juiz ataca o amigo do Degel. Degel fica cheio de raiva, achando que seu amigo estava morto e já parte para querer vingá-lo. Esse breve combate ele é interrompido, mas ele foi importante para mostrar como Radamantes estava apelão. Porque quando o Degel ele dispara a execução Aurora, o Radamantes se libera do gelo com apenas um rugido. Só que o Cardia se intromete no combate, então ele não deixa a luta dos dois acontecer, dizendo que queria a cabeça do juiz como troféu. Só que dessa vez é o Cardia que malandramente manipula o Cavaleiro de Aquário, dizendo que se a morte do amigo o abalou tanto assim, era a sua vez de proteger seu povo, e manda Degel avançar para o templo de Poseidon para cumprir a missão. Isso acaba sendo uma evidência de que ele não era tão egoísta assim. Primeiro ele percebe o quanto o juiz era forte, pressentimento que o Degel também teve. Chegou a se questionar se 2 Cavaleiros de Ouro seriam suficientes para deter Radamantes. Segundo, provavelmente o Cavaleiro de Ouro que enfrentasse o Radamantes não iria sobreviver, mesmo que vencesse. Então Cardia prefere lutar no lugar do amigo, que teria uma vida inteira pela frente. Só que é claro que ele não fez isso só pelo Degel, o bicho era doido pra entrar na porrada. Tanto que ele fala assim pro Degel: eu até respeito teu desejo de vingança, só que eu tenho mais vontade do que você de acabar com ele, e não dá pra resistir. O Cardia é aquele fominha chatão, cara. Eu espero que eles saibam levar essa característica dele quando voltarem com o anime. Essa luta do Cardia é marcada principalmente pelo deboche do Cavaleiro de Escorpião, que irrita o Radamantes tendo ataque de riso. E no início ele estava até tomando porrada, até que o Radamantes começa a sentir o poder das picadas que ele tomou e nem sequer as viu. Vendo que o Radamantes estava fudido pelas picadas, se contorcendo de dor, ele manda o Degel partir para completar a missão. As dores que o Radamantes sente, elas são resultados de uma agulha escarlate chamada Katakyo. Essa técnica é diferente da escarlate normal, porque ela se alimenta da febre, do calor que queima no coração do Cardia. O ataque deixou até mesmo Radamantes assustado, se questionando se um coração humano conseguiria suportar essas temperaturas. Então ele se prepara para o combate final. De um lado o Radamantes ataca com sua técnica máxima precaução, e do outro o Cardia que coloca toda a sua vida em um último golpe. A agulha escarlate Katakyo Antares. A Katakyo Antares ela causa um estrago sinistro, mas em compensação é um ataque suicida. E logo o Radamantes bota um sorriso na cara, achando que o golpe do escorpião não o alcançou. Achou errado, otário? Só que ele caiu foi na armadilha do Cardia, que usa a agulha da direita como isca, quando na verdade ele tinha uma segunda agulha, a agulha da esquerda, que era a que ficava mais próxima do seu coração e por conta disso era a sua favorita, e essa acerta em cheio o Radamantes. Então fala pra mim, como que um cavaleiro que tem inteligência suficiente para desenvolver a própria técnica a partir da sua doença terminal e deixando assim ela mais forte pode ser burro? E como que um cavaleiro que derrota um juiz apelão que nem um Radamantes pode ser chamado de patético? Isso não faz o menor sentido, cara. E o Cardia é muito sagaz em saber transformar a doença que o matava em arma, sem falar que vê um juiz do submundo que é todo orgulhoso se contorcendo de dor foi épico. A gente sabe que o Radamantes sobrevive, mas a verdade é que ele foi derrotado, mesmo que tenha sido só temporariamente. Sem falar que isso serviu para o Degel ganhar tempo e completar a missão. Então não foi sem sentido. E se o Radamantes não recebesse ajuda, provavelmente ele iria morrer pelo ferimento. Cardia sempre procurou um inimigo que ele pudesse usar essa técnica, que custava a ele a própria vida. E no final ele achou e o derrotou. Apesar dele sempre querer mostrar que não se importava com porra nenhuma, no fim a gente consegue ver como que o Cardia ele foi leal aos seus companheiros e deu seu máximo pelo santuário. E morre desejando que seu amigo Degel sobreviva. Mas calma que o vídeo não acabou, agora é hora do desafio, meu irmão.
Já que a gente falou de agulha o vídeo inteiro, eu vou desafiar vocês. Mas não é um desafio qualquer, é um desafio Agulha Escarlate. E é bem simples, basta você doar sangue para os hospitais da sua região. Para quem for aqui do Rio, tem o Hospital Geral de Bom Sucesso, aqui na Zona Norte, que está sempre precisando de doação. Já faz uns anos que eu não dou e tá na hora de eu tomar vergonha na cara e ir de novo. E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar, que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa. E para todo mundo que quer aceitar esse desafio e ajudar o hospital da sua região, me manda uma mensagem no Twitter ou um e-mail com seu nome, que no próximo vídeo eu vou agradecer e mandar um abraço para todo mundo. E dando sequência aos duelos, o próximo Saga Biografia vai ser do cavaleiro mais pedido nos comentários. Mas antes de me despedir de vocês, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo que chegou aqui. E também convidar vocês a conhecer outros canais que também falam de CDZ. Então eu vou deixar o link na descrição. Agora sim me despeço de vocês e fiquem bem.